ainda tem uma reação alérgica leve, ainda tem uma reação alérgica moderada. Imagina se não faz. Tem alguns serviços, né, que, independente do paciente relatar ou não teve reação alérgica prévia, já se faz o preparo antialérgico. Eu estagiei numa clínica que todos os pacientes a gente dava já o comprimido para ele tomar. Todos, é garantido. Não era esse preparo aí, de 13, 7, 1 hora, mas era um preparo que dava um comprimido antes do exame. Tá? O paciente tomava a prednisona antes do exame, antes de realizar o exame. Né? 1 hora antes, meia hora antes, a gente dava uma Allegra também para o paciente. Aí que é para dar uma certa garantia que não vai acontecer. Mas isso não quer dizer que não vai. Que acesso venoso eu posso utilizar para a realização de exames com meio de contraste? Ou que acesso é mais adequado, por bem dizer? Né? Porque usar, eu posso usar o que eu tiver para usar. Se eu só tiver para usar scalp, eu só vou ter o scalp para utilizar, então eu vou usar o scalp. Mas o que é mais adequado? O gel. A utilização do gel. Qualquer calibre, qualquer gel que eu possa utilizar para a realização do meio de contraste, isso tem que ser compatível com o paciente que você está realizando o exame. Se é um paciente pediátrico, você vai utilizar calibres menores. Se é um paciente adulto, você vai utilizar calibres maiores. E por que eu não posso utilizar qualquer calibre no adulto ou qualquer calibre na criança? Porque se eu tenho, por exemplo, um calibre maior, como 20, 18, 16 e 14, que são calibres maiores, a criança ela tem vasos mais sensíveis, vasos menores, de menor calibre, que não são compatíveis com esse gel. Certo? Você tem que utilizar gelos de calibre menores, 22, 24. Isso é lógico. E no adulto, se você utiliza um gel 22 e 24, você vai ter uma alta resistência. Você vai ter uma alta resistência quando for fazer a administração do meio de contraste. A pressão vai ser maior do que 350 PSI. Tá? Então vai ser uma injeção dificultosa no meio de contraste. É lógico. Tá? Se eu só tenho scalps para utilizar, eu vou utilizar os scalps mais calibrosos. Tá ok? Mas se tem a possibilidade de estabelecer com prioridade os gels, você vai utilizar gel. Como é que tem que ser esse acesso? Como eu disse anteriormente, tem que ser um acesso novo, prévio, fluido e bem fixado. Tá bom? Onde que tem que ser esse acesso? Onde é que eu posso pegar esse acesso? Qualquer local? Eu posso pegar esse acesso na mão, no cotovelo, no antebraço, no braço, no pescoço, qualquer local? Eu posso pegar esse acesso? É ideal para qualquer exame com meio de contraste? Isso é muito variável. Primeiro, se o paciente for um paciente desidratado, você vai ter uma dificuldade muito grande de achar acesso no paciente. Se for um paciente que faz uso de quimioterápicos, pior ainda, entendeu? Então você vai ter que pegar o acesso no local mais interessante, mais propício para o paciente. Às vezes você vai fazer a aplicação, a injeção de meio de contraste em acesso na mão. Às vezes você vai fazer a fossa cubital, no cotovelo. Vamos chegar lá. Próximo slide.
Tá certo. Aí já vou falar. Então, isso vai ser interessante avaliar de paciente a paciente. Mas eu posso estabelecer como prioridade o acesso na fossa cubital. É o melhor acesso para fazer injeção de meio de contraste, é no cotovelo. No cotovelo. Se pudesse, na fossa cubital, você faz na fossa cubital. Uma pergunta. Pacientes idosos. Eu fui uma vez uma paciente muito idosa fazer uma angitomografia do pescoço, porque provavelmente ela tinha um CA no esôfago e a gente não conseguiu pegar o acesso nela no cotovelo e nem na mão. Aí se tem alguma pista sobre os cálculos de o fino e o calibuço não deu certo, porque não sei se ela, como o senhor acabou de falar, por falta de água. Desidratação. Facilidade desidratada. Exatamente. E aí, pegou acesso onde? Não pegou acesso nenhum, ficou inchado, na verdade. E filtrou? Filtrou. Aí não deu para fazer. Aí não fez o exame. Aí o paciente vai ter que se hidratar para poder proporcionar a possibilidade, porque se é uma angitomografia de pescoço, não dá nem para fazer uma punção jugular, porque isso danificaria totalmente a avaliação do exame, pelo volume de meio de contraste que vai ser aplicado na região do pescoço. Tá? Neste caso aí, a gente vai chegar num certo ponto da aula que a gente vai ver que para cada gel eu tenho uma velocidade e uma pressão de infusão. Tá? Uma velocidade de infusão e uma pressão específica. Então eu não posso, e para fazer angiotomografia, eu não posso utilizar gelcos de calibre pequenos. Entendeu? Eu posso utilizar gelco 22, gelco 24 para fazer angiotomografia. Então, acesso adequado ao paciente vai ser de acordo com o paciente. Pode ser aqui no braço, pode ser no cotovelo, pode ser no antebraço, pode ser na mão. Portanto, não é indicado, no caso de angiotomografia, tem duas especificações. No caso de angiotomografia, principalmente angiotomografia para avaliação de tromboembolismo pulmonar, que a injeção do meio de contraste seja feito por acesso do lado esquerdo. Tá? Porque isso faz com que o meio de contraste ele venha pela artéria subclávica, pela veia subclávica esquerda, da artéria subclávica esquerda, e proporciona um artefato na região da aorta. Então, é adequado que seja pelo lado direito. Não é para fazer pelo lado esquerdo. E outra especificação para angiotomografia é que não seja pela mão, porque os vasos periféricos eles são de menor calibre e pode acontecer a infiltração do meio de contraste. Tá? Eles não são vasos que têm uma resistência como vasos de maior calibre. Então tem essas duas observações. Fora a próxima observação em relação aos acessos venosos centrais, que a gente vai ver. Então veja aí, ó. Para já o 14, isso vai variar de fabricante para fabricante, tá? Isso aqui não é um padrão que é desse jeito e pronto, não. Tá certo? Para gel 14, você vai ter o quê? Uma vazão, um volume total de 270 ml por minuto. Aí, o que significa isso? Dividam aí 270 por 60, vai dar quanto? Alguém divide aí? 270 por 60. 270 por 60. É assim que você vai pegar. Você vai pegar a vazão total, que é o volume. Dividido por 60 minutos. Ó, vejam bem como é que funciona, para você identificar. Ó, você tem ali o gel 14, beleza? Aí você tem um volume total de 270 ml. Tá bom? Que é a vazão.
Aí você vai dividir por 60, que é o referente ao minuto, certo? Aí você vai ter um valor de 4,5. O que significa isso? Está só falhando, né? Assim fica melhor. Todo mundo está escutando? Quando eu vou usar mais o microfone. O que significa isso? 270 dividido por 60, eu vou ter a velocidade de infusão. Tá? Então, a velocidade de infusão que eu posso utilizar nesse fabricante, no gel 14, é de 4,5 ml por minuto. Entendeu? É assim que eu vou entender. Aí, no gel 18, aí eu divido a vazão total. 180 dividido por 60, vai dar 4. Então, o que eu posso utilizar nesse gel desse fabricante é 4 ml por minuto. Para que servem essas informações? Essas informações servem para que, quando você for utilizar esses gels e combinado com a injetora de meio de contraste, você precisa configurar a sua velocidade de infusão para não acontecer a quebra do gel. Tá? Porque se você utiliza uma velocidade de infusão maior, corre o risco desse gel, ele tem uma porção de silicone que vai ficar dentro, uma porção de poliéster de silicone que vai ficar dentro do paciente, dentro do vaso do paciente. Se você utiliza uma velocidade de infusão maior, corre o risco de quebrar. Tá? Aconteceu já isso alguma vez? Já aconteceu. Certo? Pode fragmentar esse gel. Então é importante que você veja nas especificações do fabricante, dos equipamentos que você está utilizando. Tá? Então, para cada gel, eu tenho uma vazão de referência e eu vou determinar a velocidade de infusão, dividindo pelo minuto, que é 60. Uma referência de 60. Que tipo de infusão que eu faço quando eu utilizo o meio de contraste? É uma infusão intermitente, contínua, lenta, rápida? Não, é uma infusão em bolos. O que significa essa infusão em bolos? Tá? É uma infusão onde é administrada em menos de 1 minuto. Tá? Muitos profissionais da enfermagem que vão trabalhar com a gente, quando eles começam a trabalhar com a gente, eles têm que aprender como faz a infusão do meio de contraste. Porque eles querem fazer a infusão do meio de contraste como se faz a infusão de medicamentos. E não é como se faz a infusão de medicamentos, que é uma infusão lenta, ou uma infusão contínua, ou uma infusão intermitente, que são infusões mais devagar, certo? Você está injetando mais devagar. A nossa infusão para meio de contraste é uma infusão do tipo bolos. O que significa isso? O meio de contraste é administrado em menos de 1 minuto. Por quê? Porque eu tenho tempo. Quando eu trabalho com meio de contraste, eu trabalho com tempo. Certo? Cada minuto que eu perco, cada segundo que eu perco uma fase. Certo? Eu perco uma fase. Se eu passo o tempo específico para adquirir uma fase arterial, eu vou ter uma fase pseudo-arterial, eu vou ter uma fase pseudo-venosa, eu vou ter uma fase que já é uma fase tardia, que não é uma fase de equilíbrio. Então, o tempo de administração do meio de contraste é um dos fatores cruciais para a realização de um exame de qualidade. E a infusão tem que ser adequada. Então, a infusão do meio de contraste, o profissional que vai administrar esse meio de contraste, seja ele um tecnólogo em radiologia, em alguns serviços, fica acondicionado ao profissional da enfermagem, ele tem que entender como é que funciona essa injeção. Entendeu? Não pode ser uma infusão que se assemelha com a infusão de medicamentos. Ok? No caso, a professora perguntou para mim sobre os permiquetes, né? Que são catéteres venosos centrais, um tipo de catéter venoso central, um dispositivo de acesso totalmente implantável, que é o permiquete ou porte-a-cash, né?
São os catéteres utilizados para tratamento quimioterápico. Se eu posso fazer a administração do meio de contraste nele, posso. Não tem nada que interfere na literatura que diga que não pode. Só tem umas observações. Isso aqui é diretamente da literatura. Eu fiz questão, meus slides não tem nada escrito, é só imagem. Eu fiz questão de colocar isso aí diretamente da literatura, onde a gente tem alguns dispositivos que são utilizados, tá? Alguns catéteres venosos centrais, tem vários tipos de catéteres venosos centrais. Eu tenho os PICs, que são os catéteres de inserção periférica. Eu tenho os catéteres centrais não tunelizados temporários, mono, duplo e triplo lumen. Eu tenho os catéteres venosos centrais tunelizados de longa permanência, que são os catéteres de nutrição parenteral e de hemodiálise. E tem os dispositivos de acesso totalmente implantáveis, que são os dispositivos de porta vasculares, que são os porta-caixa, comumente utilizados para infusão de quimioterápicos. Então, eu tenho esses. Acontece muito a gente que trabalha em hospital ouvir: não pode fazer meio de contraste em PIC, não pode fazer meio de contraste em acesso venoso central, em acessos venosos centrais. Ele não pode fazer administração de meio de contraste. Não é que não possa fazer administração de meio de contraste. Existe uma limitação de fluxo. Tá? Você pode fazer, só que você não vai fazer basicamente o bolus. Você vai fazer uma infusão rápida, tá? Ou uma infusão lenta. A gente vai ver um pouco mais à frente. Esses são os tipos de catéteres, né? Esses catéteres, principalmente os catéteres PIC, eles são catéteres que são implantáveis em regiões mais periféricas, aqui na região da fossa cubital, na região do braço. Esses outros catéteres que têm duplo lume, triplo lume, eles são implantados na região subclávia e eles vão despejar diretamente, vão ser direcionados, a ponta desses catéteres vai ser direcionada lá para a veia cava superior, certo? Aí o que acontece? Se houver a danificação desse catéter durante a administração do meio de contraste, um pedaço desse catéter pode quebrar, pode soltar, para vocês entenderem o que eu estou falando, vai direto para o ato cardíaco, vai direto para o coração, né? E causa um dano na região cardíaca. Então, tem uns critérios que tem que ser levados em consideração quando se faz a administração do meio de contraste desses dispositivos, certo? Esse é o porta-cache, certo? O porta-cache é um dispositivo que fica intradérmico, tá? Para administração de quimioterápicos. Eu posso fazer também a administração de contraste, de meio de contraste, por via desse dispositivo, tá bom? Todos os acessos venosos centrais podem ser utilizados para a administração dos meios de contraste em exames radiológicos através da injeção manual de baixo fluxo. Uma observação é essa: injeção manual de baixo fluxo. Tá? De forma alguma, você pode utilizar a injeção automatizada. O que significa isso? Para catéteres venosos centrais, você não utiliza a injetora de meio de contraste. Você vai fazer a administração manual, certo? Porque os catéteres venosos centrais, eles têm geralmente uma restrição de pressão, tá? E essa restrição de pressão, ela não tem como ser controlada especificadamente pelas injetoras de meio de contraste. E o que pode acontecer é danificar esses catéteres. Deixa eu ver aqui. E o que pode acontecer ainda além de danificar esses catéteres é um
extravasamento do meio de contraste, que, por ser uma região mediastinal e de difícil tratamento, vai ocasionar um problema patológico do paciente circunstancial, de grande efeito. Então, evita-se, de todas as formas possíveis, realizar a injeção de meio de contraste de forma automatizada em catéteres venosos centrais. Mas você pode fazer a injeção por via manual. Portanto, esses catéteres venosos centrais, eles têm uma fração, uma velocidade de injeção que você tem que realizar entre 1,5 e 2 ml por segundo. 1,5 e 2 ml por segundo. E nada mais. Se a injetora de meio de contraste proporciona esse tipo de configuração de 1,5 a 2 ml por segundo e proporciona você configurar uma pressão de infusão entre 15 e 25, você pode utilizar. Mas, pelo menos as injetoras de meio de contraste que eu trabalho, elas não proporcionam esse tipo de injeção. Pode ser que tenha injetora de meio de contraste mais sofisticada que proporciona. As que eu trabalho não proporcionam. Tá? Utilizar uma pressão de 15 a 25 PSI. Certo? Ela, na injetora que eu trabalho, já começa com 30. Então já é acima do que é permitido pelo fabricante desses dispositivos. Então, utiliza-se como medida de segurança a injeção apenas manual. Meios de contraste positivo que eu vou utilizar no estudo, certo? São meios de contraste do tipo não iônicos e meio de contraste do tipo iônicos. Eles vão ter uma diferença, porque o iônico vai me trazer mais reações, né, adversas, e o não iônico vai me proporcionar menos reações adversas. Todo meio de contraste do tipo dímero, ele causa mais reações adversas, onde ele tem um polímero a estrutura dimerada, ele causa, ou polímero dimerado, ou polímero dímero, ele causa mais reações adversas. Se eu tenho um meio de contraste que ele tem uma osmolaridade maior, também ele causa mais reações adversas. Tá? Então, é preferível que você utilize um meio de contraste de baixa osmolaridade, um meio de contraste do tipo monômero e um meio de contraste do tipo não iônico, para reduzir essa possibilidade de reações adversas. Os contrastes, os meios de contrastes iodados, eles podem ser de dois tipos: hidrossolúveis ou lipossolúveis. Qual que eu vou utilizar para adquirir meus exames de tomografia? Geralmente eu utilizo o quê? Hidrossolúvel, tá? Do tipo não iônico, que é o preferível, mas nem sempre é o que é indicado, tá? Porque o iônico ele é mais, o iônico, o que causa íons, o que causa mais reação, ele é mais barato, entendeu? Então tem serviço que preza pelo mais barato, tá? Não pela segurança. A segurança ela vem do não iônico, tá? Mas o não iônico ele custa mais, ele é mais caro, tá certo? Já trabalhei em serviço que só tinha iônico, tá? E fazia-se o quê? Para todo paciente, como eu disse, dava um preparo antialérgico para todo paciente, entendeu? Dava para todo paciente que ia fazer uma tomografia com meio de contraste,
fazia-se o preparo antialérgico por ser meio de contraste iônico, porque tem a possibilidade de causar mais reações alérgicas. Injetora automática de meio de contraste iodado. É um equipamento que eu vou achar em todos os serviços. Agora está mais popular, mas tinha-se uma restrição muito grande, certo? De injetora de meio de contraste. Se não se tinha em todos os serviços, mas hoje está mais popular. Você consegue achar com mais frequências nos serviços. E essa injetora de meio de contraste, ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo lá é de um pistão ou uma cabeça, ou uma seringa, pode chamar dessa forma. E essa aqui é de duas cabeças, dois pistões, duas seringas. O que é que significa isso? Essa primeira, essa seringa, ela vai ter só meio de contraste. Então, com o uso desse equipamento apenas com uma seringa, eu vou utilizar mais volume de meio de contraste para adquirir determinados exames, como angiotomografia, porque eu vou injetar apenas meio de contraste. Já essas de dois pistões, duas seringas, eu tenho em uma seringa o meio de contraste e em outra seringa soro fisiológico. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar menos meio de contraste para adquirir os exames. Por quê? Porque eu vou fazer assim, eu vou injetar, veja como é que funciona o mecanismo. Eu vou injetar um volume de meio de contraste, tá lá o volume, dentro do vaso. E eu vou empurrar esse volume com outro volume de soro. Entendeu? Aí o soro vai empurrando aquele meio de contraste. Não vai ser meio de contraste empurrando o meio de contraste, vai ser o meio de contraste sendo empurrado pelo soro. Por isso que eu utilizo menos meio de contraste quando eu faço a injeção com injetoras automatizadas de dois pistões ou duas seringas, certo? Os equipamentos que eu utilizo aqui nessas injetoras de meio de contraste são o quê? Uma válvula anti-refluxo, né, que é um manifil, uma válvula anti-refluxo, a seringa pistão, geralmente essas seringas têm de 150 a 200 ml, e um equipo que transfere o meio de contraste para o interior da seringa. Tá? Então essa válvula anti-refluxo, ela evita que justamente tem um refluxo sanguíneo para o interior da seringa. Tá? É de essencial importância que sempre que seja feito o uso desse equipamento seja utilizado a válvula anti-refluxo, porque geralmente não se utiliza esse conjunto seringa e secofil, que é uma equipe específica para encher a seringa, em apenas um paciente. Isso é reutilizado. Você só troca as válvulas. Para cada paciente, você coloca uma válvula nova uma nova válvula de antirrefluxo. Tá? Você consegue utilizar com diversas vezes essa seringa, tá? Durante o dia. A injetora de meio de contraste, ela é composta por duas unidades. Eu tenho uma unidade que fica dentro da sala de exame, que é aquela unidade anterior que a gente viu ali por inteiro, onde ficam as seringas, e essa unidade vai ser ligada ao acesso do paciente, e uma unidade que fica na sala de programação ou na sala de comando, onde eu vou estar programando de fato qual configuração eu vou utilizar para determinado exame. Tá? Que configurações são essas? São configurações relacionadas ao exame específico. Se eu vou fazer um exame de crânio, eu tenho uma configuração de volume total de injeção, de velocidade de infusão e de pico de pressão. Se eu vou fazer de abdômen, eu também tenho fatores específicos. Se para angiotomografia, para avaliação de tromboembolismo pulmonar, eu tenho fatores específicos.
se é uma anjo de crânio e pescoço também tem, de pescoço e crânio também tem fatores específicos. Então, essa pressão, essa velocidade de infusão, esse volume total, eu vou configurar de acordo com cada exame. Tá bom? Então, vejam bem, o layout interno da injetora de meio de contraste, a telinha que fica lá dentro da sala de exame é isso aqui, basicamente. Eu tenho aqui em cima o volume total do interior da seringa, que ela tem um volume total de 200 ml, mas ela está vazia aqui, ó. Está 0 ml para encher, tá bom? O protocolo que eu vou estar escolhendo quando eu vou utilizar a injetora. E aí ele vai me dar, ó, automático, o pico de pressão, a velocidade de infusão e o volume total de injeção, certo? Mas vejam bem, para que eu utilize uma velocidade de 4,5, eu tenho que ter o quê? No paciente. A gente viu lá? A gente tem que ter o quê? Para uma velocidade de 4,5 ml por minuto, eu tenho que ter um gel 14 no paciente. Entendeu? Eu não posso utilizar uma velocidade de 4,5 sem ter um gel 14. Certo? Eu só posso utilizar uma velocidade de 4,5 se for um gel 14. Eu não posso pegar um gel com 20 e lançar uma velocidade de 4,5, porque eu posso danificar o gel e proporcionar para o paciente um dano até irreversível. Se eu danificar esse gel, se eu quebrar esse gel dentro do paciente, por utilizar uma velocidade de infusão inadequada, eu vou causar um dano possivelmente irreparável para o paciente. Porque eu vou soltar um fragmento desse gel, porque ele vai circular, né, na circulação sanguínea do paciente e pode causar até um tromboembolismo pulmonar. Ou uma obstrução de artérias encefálicas, ocasionando isquemia. Então, isso é importantíssimo, você fazer essa associação. Quando você vai utilizar a injetora de meio de contraste, saber quais os fatores ligados aos seus gels. Principalmente, observar essas informações do fabricante. Certo? Uma frente. Então, eu configuro na injetora de meio de contraste, de acordo, certo? Eu posso alterar, ó. Eu tenho a possibilidade de ir até, nessa injetora de meio de contraste aqui, de ir até 10 ml. 10 ml, tá vendo? 10 ml. 10 ml por minuto. E para criança, é a mesma coisa. Para criança, pediatra, observações. As taxas máximas recomendadas em pediatria são essas, ó, vejam bem. Para isso de acordo com o fabricante. Tá? Você tem que observar que eu estou botando o limite máximo do fabricante. Aí vem a ser o quê? De 16 a 18, o gauge, que é o calibre do catéter, eu posso ir até 5 ml por segundo. Se for 20, eu posso ir até 4. Se for 22, eu posso ir para 2,5. Se for 24, vai ser o quê? 1 ml. Tá bom? Então tem essa relação. E vejam que a unidade de medida aqui é qual? ml por segundo. Aí você tem que ver, tem que avaliar na injetora de meio de contraste se ela está definida como ml por minuto ou ml por segundo. Ainda é isso, tá bom? Se tiver a possibilidade de mudar para adequar, você adequa, senão você vai ter que fazer um cálculo para achar a equivalência, tá ok? Então, o que eu coloquei aqui os meios de contraste que eu vou utilizar para a criança são os mesmos meios de contraste que eu vou utilizar no adulto. Tem uma diferença, tá certo?
e geralmente não é levado em consideração isso na prática clínica. A gente que é tecnólogo de trabalho sabe que para a clínica só tem um contrato que é para todo mundo. Chega lá, só tem um meio de contrato para todo mundo. Aí eu tratando com o adulto, com a criança, mas em teoria não é para ser dessa forma. Em teoria existe uma tabelinha onde você tem o quê? Que teria que seguir isso aí. Vou chegar um pouquinho mais certo, tá? Deu mesmo. Vê o quê? O miniscan só pode ser utilizado com a idade acima de 2 anos. Magnetistano, eles são os nomes comerciais, são acima de ou igual a 2 anos. Multirense, acima de 2 anos. Prorense, acima de 6 meses. Jadovich, aí eu posso utilizar, ó, em recém-nascido. Tá vendo? Então esses outros 4 anteriores eu não posso usar em recém-nascido. Para recém-nascido eu tenho que usar qual? Jadovich. Aí vem Dotarém, posso utilizar para recém-nascido. Primovich, acima de 18 anos. Então tem esses grupos. Eu tenho um grupo 1, 2 e 3, certo? De classificação desses meios de contratos que eu posso estar utilizando em criança. E os nomes comerciais dele. Algo que eu tenho que observar: o cálculo de taxa de filtração glomerular estimada, certo? Que é o quê? Eu tenho que observar o cliente, o paciente, tá? Eu tenho que ver aqui, ó, a taxa, que vai ser o quê? 0,43 pela altura em centímetros, dividido pela creatinina certa. E aí eu vou ter um valor de referência. Geralmente esses valores vão ser definidos, né, no exame de sangue do paciente. Protocolos que eu vou executar. Onde que eu vou achar esses protocolos? Esses protocolos são os protocolos que eu quero executar na minha cabeça, que eu criei na minha cabeça. Não, são protocolos que são reconhecidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. São protocolos que são difundidos em literatura nacional e literatura internacional. Você vai se basear por esses protocolos, você vai baixar esses arquivos, certo, do Colégio Brasileiro de Radiologia e vai estudar esses arquivos. Nestes arquivos tem o volume de meio de contraste, a programação, para que exames são utilizados no meio de contraste, tá? Em que situações deve ser aplicado o estudo de parte venosa, de parte arterial, de parte excretora, enfim. São protocolos que vão estar relacionados ao crânio, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. Onde que eu vou achar esses protocolos? Você bota lá no Google, protocolos de tomografia. O que aparece? Os primeiros 3 pesquisas mais pesquisadas são eles. Protocolos iniciais de tomografia, Colégio Brasileiro de Radiologia. Protocolos de tomografia motorizado, Colégio Brasileiro de Radiologia. Certo? E está atualizado, tem um atualizado agora em 2023. Desatualizado. É assim que você vai ver os protocolos. Tá? Volume do meio de contraste e as fases do meio de contraste. A gente aprende na faculdade que só tem 3 fases, ou no máximo até 4 fases que a gente aprende. É isso que a gente acaba aprendendo dessa forma. Por quê? Porque ensinaram a gente dessa forma, certo? E a gente passa dessa forma. Quando a gente busca na literatura brasileira, aprende-se também dessa forma. Que seriam as 3 fases: arterial, venosa e tardia. Ou seria arterial, venosa, equilíbrio e tardia.
as 4 fases. Mas eu tenho muitas outras fases, certo? De acordo com o exame que eu vou realizar em fases com tempos específicos. Quais são essas fases? Eu tenho a fase arterial precoce, ela está dentro de 15 a 25 segundos após a injeção do meio contrátil. Eu tenho a fase arterial tardia, está entre 35 a 45 segundos após a injeção do meio contrátil. Eu tenho a fase arterial hepática, está entre 17 a 25 segundos após a injeção do meio contrátil. Eu tenho a fase arterial hepática tardia, está entre 40 a 55 segundos. Eu tenho a fase venosa ou portal, está entre 65 e 80 segundos. Eu tenho a fase venosa hepática, está entre 75 e 85 segundos. Eu tenho a fase hepática precoce, que está entre, que eu chamo de fase de equilíbrio, está entre 3 e 5 minutos. Eu tenho a fase hepática tardia, certo? Que é a fase parenquimatosa do equilíbrio, ou a fase de equilíbrio parenquimatosa, está entre 10 a 15 minutos. Eu tenho a fase pancreática parenquimatosa, está entre 40 a 60 segundos. Eu tenho a fase entérica, que é onde o contraste está apenas localizado na região dos intestinos, que é entre 40 a 50 segundos. Eu tenho uma fase córtico-medular renal, que é entre 30 a 70 segundos. A fase nefrográfica, entre 80 a 130. A fase excretora, entre 3 e 15 minutos. E a fase sistêmica venosa, que é entre 3 minutos. Então, eu tenho várias fases, além das fases que eu aprendo com a literatura brasileira. E quando que eu vou empregar essas fases? Se eu quiser ter um exame de mais qualidade e eu aprender a utilizar esses tempos de forma mais coerente, né, eu vou ter um realce mais adequado para as estruturas. Se eu quero estudar o fígado, então eu vou lá e vou no tempo do fígado, né? Vou procurar onde é o tempo precoce, tardio, de equilíbrio, de excreção do fígado. E assim por diante. Ali eu tenho todas as fases. Tenho a fase renal, tenho a fase de fígado, tenho a fase pancreática, tenho a fase arterial, venosa, entérica. O meio de contraste na literatura brasileira diz que tem que ser feito 2 ml por quilograma para adultos e 1 ml por quilograma para pacientes pediátricos, certo? O tempo de excreção, observações interessantes. Se eu faço a administração do meio de contraste no indivíduo, que tempo vai levar para ele excretar aquele meio de contraste? Quanto tempo total, né, para ele ser difundido nos tecidos? Para ele ser difundido, no mínimo 70% da sua dose é de 2 a 5 minutos. Para ele ser totalmente para ele ser totalmente para ele ser totalmente difundido, absorvido pelo plasma intersticial, 2 horas. Tá? E a meia-vida do meio de contraste é justamente essa 2 horas. A partir de 2 horas, ele vai estar com já praticamente todo sendo excretado. 75% do meio de contraste ele já vai ter sido excretado a partir de 2 horas. Mas no caso de função renal debilitada, esse contraste, esse meio de contraste, ele vai passar semanas para ser excretado. Até fazer hemodiálise deles ou a diálise peritoneal, né, para ser disseminada, porque senão... Se o paciente, se ele for uma pessoa dialítica, ele tem que ser imediatamente intervenido. Com certeza. Após, porque senão esse meio É muito de forte, contraste é muito... semanas. É uma... Porque a função renal não vai proporcionar a excreção adequada. Então, para um paciente normal,
aproximadamente 2 horas após a injeção do meio de contraste, no mínimo 75% desse meio de contraste já vai ter sido excretado. Tá? Professor? É porque ele pode usar menos meio de contraste, né? Então, e vai ter uma taxa de diluição maior. Tá? Então, um outro detalhe, acontece muito esse tipo de questionamento, se eu que estou amamentando, após fazer um exame com meio de contraste, eu tenho que parar de amamentar, eu não posso amamentar, não tem nada, viu? Não tem nada que impeça a paciente que está amamentando parar a sua amamentação. Por quê? A taxa de transferência É mínima. para o bebê que é absorvido pelo leite materno é de 0,01%. E não oferece risco. Ainda está arrumando o livro. Isso aí Tá é certo. uma atividade Daqui para onde ela libera a amamentação, após a injeção do meio de contraste. Então não tem que suspender a alimentação. Esse é um questionamento que é feito meio que diariamente, a gente escuta isso. Se eu posso amamentar, né? Estou amamentando, posso amamentar? Não tem problema. Certo? Mas eu já vi suspender. Né? Não. Faça aí pelo menos umas 2 horas, umas 3 horas sem amamentar. Não tem relação nenhuma. Ainda vai desmontar ele? Não tem nenhum dado concreto que relacione reações alérgicas após a injeção de meio de contraste e a amamentação posterior. Os impactos maiores, professor, pelo que eu observei, realmente é a função renal, né? Porque o que a gente observa, às vezes, muito dos pacientes, quando chega, que tem complicações, são os renais. Nas unidades de terapia intensiva, que a gente recebe muito, entendeu? Mas na amamentação é mínima, porque o paciente normal é mais fácil ele excretar, enquanto que o paciente dialítico, ele não consegue excretar, ele precisa ou do diálise peritoneal, né, ou da hemodiálise. E ainda assim, ele no mínimo vai precisar, no mínimo, 2 a 3 sessões, que geralmente é de 3 em 3 dias, né, para poder tirar essa toxina todinha, né. Excretar o total volume de meio de contraste para injetar. Exatamente. Se eu tenho um paciente que faz uso de metformina, certo? Faz uso de metformina, e eu faço a injeção de meio de contraste desse paciente, pode desenvolver uma acidose lática. Se o paciente ele tem doenças tiroidianas, pode ocasionar uma crise tireotáxica. Na gravidez, a injeção de meio de contraste é indicada apenas em usos restritos, somente em casos restritos, específicos, para estudos de patologias específicas. E em pacientes dialíticos, né, conciliar, pacientes que são renais crônicos, após a injeção de meio de contraste, fazer conciliar com a sessão de diálise. Tá bom? Sempre. Pacientes, identificar pacientes de alto risco. Você tem que observar os exames desse paciente. Tá? Sempre que tem um serviço por onde eu passei, que era, se fosse 40 anos, a partir de 40 anos, já estava fazendo exame de sangue do paciente, para avaliar a creatinina do paciente. Mas também tem uma relação, porque eu posso ser com pessoas mais novas do que eu, tem uma alteração de creatinina. Não tem essa relação específica. Mas tinha um serviço com o paciente que a partir de 40 anos a gente pedia para fazer o exame de sangue do próprio serviço que tinha um laboratório. Então, pacientes de alto risco, certo? Eles vão ter um fator de creatinina abaixo de 25
ml por minuto. Tá bom? Fatores de moderado risco vão ter entre 25 e 50 ml por minuto, ou entre 50 e 75 ml por segundo, mais um fator de risco. Como? Que fator de risco é esse? Um histórico de diabetes ou um histórico de administração recente de meio de contraste, que faz com que haja também uma queda da função renal. Tá? Então você tem que identificar esses pacientes que têm um alto risco. Como que eu vou identificar esse paciente de alto risco? Através do clearance de creatinina. Tá? Onde eu posso apenas pegar os dados laboratoriais do paciente e inserir em fórmulas específicas, certo? E buscar comparar com os parâmetros, onde para homens o clearance tem que estar entre 85 e 125 ml de plasma por minuto. Para mulheres tem que estar entre 75 a 115 ml de plasma por minuto, ou crianças 70 a 140 ml de plasma por minuto. E aí eu vou ter uma série de fórmulas onde eu vou estar buscando associar esses dados laboratoriais inseridos nessas fórmulas para que eu busque um resultado, certo, do clearance de creatinina, ou simplesmente inserir em uma calculadora, tá? Uma calculadora de clearance de creatinina. Essa calculadora ela é disponível no site do Einstein. É uma calculadora que qualquer pessoa pode utilizar, onde você vai botar a idade do paciente, o peso e a creatinina, e vai calcular. Aí ele vai te dizer se esse paciente está apto ou não para realizar a injeção de meio de contraste. Entendeu? É dessa forma que você vai definir se o paciente é um paciente de alto risco ou um paciente de risco moderado. Efeitos adversos que esses meios de contraste podem causar. Eu tenho efeito leve, efeito moderado e efeito grave. Eu já entendi que eu preciso fazer uma anamnese detalhada desse paciente para evitar que alguns desses efeitos possam acontecer. E eu fazendo um preparo prévio desse paciente, eu posso minimizar a possibilidade desses efeitos acontecerem. Mas esses efeitos podem acontecer mesmo tendo sido feitos os preparos adequados. Entre esses efeitos, você tem quatro grandes grupos, né? Que são efeitos causados na pele, efeitos causados no trato gastrointestinal, efeitos causados no sistema respiratório e efeitos causados no trato cardiovascular. Então, eu vou ter 4 grandes grupos, tá bom? E aí vou ter efeitos específicos para cada um. Por exemplo, para a pele, eu posso ter apenas um prurido, um rubor, uma urticária, uma coceira. Para o trato gastrointestinal, o paciente pode sentir náusea, cólica, vômito, diarreia. Para o trato respiratório, rinorreia, opidão, dispneia, dermalaríngeo, broncoespasmo, parada respiratória. E para o trato cardiovascular, taquicardia, hipotensão, arritmia, choque e parada cardíaca. E isso vai estar evoluindo de leve a moderado a grave, certo? Outro risco, grande risco, que pode ser causado no paciente, geralmente se deixa passar em branco, é o quê? O extravasamento do meio de contraste.
falou sobre o Luan falou sobre o paciente que injetou, tá, extravasou o meio de contraste, não é isso? É um grande risco do paciente. Tá? Por quê? O extravasamento do meio de contraste ele pode causar diversas complicações, inclusive uma síndrome compartimental, necrose e diversas complicações do paciente. Tá? Em adultos, em adultos, você utilizando gel, olha só aquela relação que eu fiz anteriormente, 22, tá? Gel com 22, a frequência de acontecer o extravasamento do meio de contraste é o quê? Maior, porque você tem um calibre, um gauge muito curto. Entendeu? Então a frequência de acontecer em adultos quando você utiliza um gel com 22 é alta. Mas quando você utiliza catéteres do tipo 20 ou 18, não vai ter diferença, vai ser igual. Pode acontecer extravasamento de forma igualitária. Mas se você utiliza o 22, a probabilidade é muito grande de acontecer extravasamento no meio de contraste. Entre o 20 e o 18 em adultos é igual a probabilidade. Se for realizada a injeção de meio de contraste no dorso da mão, a probabilidade é maior. Falei também anteriormente sobre o acesso na mão ser um acesso, não ser um acesso desejável, não é isso? Mas se eu só tenho esse acesso na mão, então eu vou ter que ser feito na mão. Mas sabendo que a probabilidade de extravasamento de meio de contraste é bem maior. Na prega do cotovelo, eu vou conseguir ter uma injeção de maior volume, entendeu? Então, e eu não vou ter uma grande frequência de extravasamento de meio de contraste. Porém, quando há o extravasamento do meio de contraste, existe uma percepção tardia, diferente da mão. Quando extravasa o meio de contraste no cotovelo, você já injetou o meio de contraste todinho. Né? Aí que você vai entender que, vixe, extravasou. Na mão não. Na hora que você começa a injetar na mão e extravasa o meio de contraste, na mesma hora você identifica que está extravasando. Aí você para, acontece isso. Nos membros inferiores ou veias distais, também há uma maior possibilidade de extravasamento de meio de contraste. Por isso, não deve-se pegar acesso nos membros inferiores ou veias mais distais. Em criança, como eu falei para vocês, se você usa um gauge inadequado, um gel inadequado, de gauge inadequado, como 18 e 24, né, você vai ter probabilidades iguais de extravasamento de meio de contraste. E se for do dorso da mão, também você vai ter uma frequência maior de extravasamento de meio de contraste. Bom? E aí, o que é que acontece? O que é que acontece quando há o extravasamento de meio de contraste? Esse extravasamento de meio de contraste ele pode ser causado também por esse motivo aqui, ó. Essa primeira imagem que eu coloquei. Aqui é o vaso. A transfixação do vaso na hora de funcionar. Entendeu? E aí você utiliza qual é o método de injeção? Em bolos. Então é uma pressão maior, uma velocidade de infusão maior. E aí esse meio de contraste vai para onde? Ele vai direto para a musculatura. Só que esse primeiro que eu documentei e esse segundo aqui foi um que eu achei na internet. Foi bom que foi um lugar diferente. Ó, meio de contraste, após o extravasamento, o que acontece? Aqui na mão, ó. Onde é que ele foi parar aqui, ó? Tá vendo aqui o catéterzinho, ó? Aqui na mão, ó, tá todo no antebraço. E aqui no cotovelo, ó. Certo? Então fica dessa forma. E aí, pode ser causado o quê? Uma síndrome
compartimental, ulceração, temos alteração próximo de corpo, próximo ao local de punção, edema local, fica restrito o meio de contraste, como está aqui nessas imagens. E aí o que é que vai ajudar a dissociar esse meio de contraste? Para a dor, compressa gelada. Para facilitar a circulação, compressa quente. Tá? Ele tem que instruir o paciente. Se estiver sentindo dor, gelo. Se estiver sem dor, compressa quente, que é para poder facilitar a absorção desse meio de contraste. Tá bom? Após adquirir as imagens com injeção de meio de contraste, eu tenho algumas possibilidades de trabalhar essas imagens, fazer um pós-processamento dessas imagens em uma estação de trabalho, em um workstation, certo? Eu posso utilizar reformatações do tipo máxima projeção de intensidade, mínima projeção de intensidade. Eu posso fazer reformatações do tipo volume ou 3D, que é a renderização de volume ou 3D, ou reformatações do tipo oblíqua para avaliar vasos específicos em estudos específicos, certo? Isso vai depender de cada protocolo que eu estou trabalhando. Onde, na documentação desses exames, eu vou ter sempre que implementar documentar imagens dos 3 planos anatômicos, sagital, coronal e axial, e, se preciso, o plano oblíquo. Imagens em máxima projeção de intensidade e mínima projeção de intensidade. É o que imagens 3D e análises vasculares, se for o caso necessário. E em outros casos também a gente pode documentar, fazer um filme, um cine, e gravar no CD ou DVD e anexar os dados. Bom? Então, as considerações finais da aula é dizer para vocês que para a execução de qualquer exame com o uso de meio de contraste ou com execução de protocolos de angiotomografia, seja venosa ou arterial, requer um treinamento prévio, atenção aos detalhes e seguir todos os passos da programação e do protocolo. Tá? Porque senão vai errar. Senão você vai estar proporcionando um resultado diferente do esperado. Certo? Então, com isso eu concluo minha palestra para vocês hoje. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês, né, e ter tirado algumas dúvidas. Se tiver algumas dúvidas, ainda estou aqui esperando ainda para tirar. Se extravasamento mesmo assim, pode ocorrer alguma assim, uma quantidade exagerada de contraste. Vamos supor no pulmão. Como assim? Formula a pergunta. Se eu for fazer uma tomografia no pulmão, aí se pode haver extravasamento. O pulmão se pode sair Dentro do órgão? Dentro do órgão. Não. Dentro do órgão. Só se estiver furado o órgão coisa. Furado tem um vaso? Pulmão assim, furado no vaso, né? Ah, Maria. Não tem não. Tem não, Possibilidade tem não. Viu? Seria... Extravasamento, a punção. Extravasamento é no lugar próximo que houve a punção, feita a punção venosa. Tá bom? Não é dentro do órgão. E há a possibilidade que talvez esteja imaginando, tipo assim, o contraste vai mostrar que tem algum lugar que está perfurado, alguma coisa assim. Ele vai contrastar, de fato.
Se está sangrando em algum lugar, vai desmanchar. Entendeu? Mas não chamaria de extravasamento de programa. Não é essa questão. Mais algum questionamento, pessoal? Então, agradeço a oportunidade de palestrar aqui para vocês hoje e fico à disposição. Eu, professor Edson, falar aqui um pouquinho. A gente quer agradecer ao professor Nilo por ter vindo aqui, ter aceitado o convite da gente. Ter aceitado aí o convite, né, para mim. E isso aqui é em razão do dia 8, né? Obrigado, professor, pela sua participação. E aí é o que eu digo para os alunos todo dia, né? A radiologia tem que ter educação contínua. É por isso que eu digo que ninguém nunca sabe de tudo. Depois de uma aula dessa daqui, que a gente aprendeu tudo que o professor aqui passou, aí que eu descobri que na radiologia a gente não sabe de nada. Porque todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender. Aqui teve muitos detalhes que eu vi aqui que fazia muito tempo que eu não via, essas tabelas atualizadas, questão de cálculo, então são coisas interessantes que daqui a gente já absorve para colocar na próxima aula para os alunos, né? Agradecer a todos os professores que estão aqui presentes, a todos vocês alunos, parabenizar vocês de novo, agradecer a professora Luciana e boa noite para todos vocês. Gente, bem rápido. Primeiramente, quero agradecer em nome da direção geral a professora Rosilene Gaspar de Mello, como também a professora Raquel. Está se carregando. Em nome dela também, né? Meu, também da coordenação, da professora Márcia Fagundes, que é a coordenadora de estágios e práticas aqui da faculdade, eu sou a pedagógica, tá? E dizer como esse momento é um momento muito maravilhoso de conhecimento, gente. Até eu, professor, me apaixonei por essa aula, muito bem dada, explicada. Olha, a radiologia ela é bem ampla, né? Você vê, eu sou área de urgência, emergência, unidade de terapia intensiva e atendimento para hospitalar de SAMU. Mas eu fiquei, assim, cada dia mais eu fico mais, quem sabe como vou fazer radiologia, me espelhando. É sério, professora Márcia, é sério. Por que não? Porque eu gosto, minha área. Eu trabalho muito em unidade de terapia e a parte hemodinâmica eu acompanhei muito, entendeu? Meu esposo que era médico, então eu vivenciei isso, entendeu? Então, eu me apaixonei, eu fico mais na parte pedagógica, mas eu estou pensando, sinceramente, fazer, por que não? Entendeu? Criar mais meus horizontes, né? Então, antemão, muito obrigada, professor, fico muito feliz. Convido o professor Edson a fazer aqui, entregar o certificado do professor palestrante, professor Danilo. Vem cá, professor, entregar. Abra aqui, entrega para o professor Danilo. Por favor, quem o celular está preso ali na frente, eu quero tirar foto oficial com vocês, meu povo. E quero agradecer também ao professor Edson, né, que foi a ponte, né, para trazer o professor Danilo aqui para estar aqui conosco, gente. Muito obrigado, professor. Vamos fazer a foto bem rapidinho aqui, gente. Bora com vocês e o palestrante, é rápido. Vou derrubar a live. Derruba a live aí, por favor.